Abra lá então sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 14. E hoje nós estamos estudando que mandamento hoje? 7º mandamento da nossa série. Estamos na sequência hoje já, está passando rápido, né? Já o 7º mandamento hoje. Vamos estudar esse mandamento e vamos ver o que a gente pode tirar de lição para a nossa vida. 7º mandamento, posso ler? Então eu vou ler aqui o 7º mandamento, da maneira como está na Bíblia. Ele é bem curtinho, Êxodo 20, verso 14, e diz assim: não adulterarás, ponto. Não adulterarás, ponto. Algumas pessoas brincam comigo quando eu digo assim, não adulterarás, ponto, não matarás, ponto. Porque eu enfatizo essa questão, por que razão? Porque para Deus é ponto, não tem vírgula. O homem coloca vírgula. Não matarás, porém, se for... E aí o homem começa a justificar tudo o que faz de errado depois da vírgula. Esse mandamento aqui é outro, né? As pessoas costumam colocar vírgula. E para Deus é não adulterarás e ponto. Qual é o princípio que está por trás desse mandamento? Quem se lembra? Princípio da fidelidade. Princípio da fidelidade. Importante esse princípio, e nós vamos entender um pouquinho melhor essa noite esse princípio da fidelidade. Por que Deus colocou esse mandamento? Por que isso é bom para a minha vida e para a sua? Qual a razão de ser? E especialmente, o que é adultério? Porque por incrível que pareça, grande parte das pessoas me faz essa pergunta. Mauro, isso aqui é adultério? Mas aquilo ali é adultério? O que é adultério? Porque se você não souber definir o que é adultério, como que você vai saber se você está guardando esse mandamento ou não? Então nós vamos ver, não de acordo com a minha opinião, não de acordo com a opinião dessa igreja, de acordo com a palavra de Deus, deixa que ele defina o que vem a ser adultério, o que é cometer adultério. Jesus vai explicar isso. E nós vamos ver isso bem rapidamente. Eu queria começar lembrando, há algum tempo, eu ouvi um depoimento de um grande desenhista, e ele dizia uma coisa muito interessante. Olha que coisa interessante. Ele dizia assim, grande, muito famoso, tinha um talento extraordinário. Ele dizia assim, olha, se alguém me pedir para desenhar qualquer coisa, eu fico todo enrolado. Porque eu vou pensar, bom, mas o que eu vou desenhar? E eu começo a pensar, eu tenho tantas opções que é difícil, e eu acabo não tendo. Mas se alguém disser assim, desenha para mim um cachorro, pronto, aí é fácil para mim. Desenha uma vaquinha, desenha um prédio, desenha... É fácil, mas se alguém me disser, desenha qualquer coisa, eu tenho tantas opções que eu fico enrolado e vou demorar muito tempo para decidir o que eu vou desenhar. Isso é verdade ou não é? Não é mais fácil quando alguém diz para você, faz assim, do que dizer, faz o que você quiser. Não é? Interessante. A gente às vezes entra numa loja, se você vai comprar um disco, um CD, e você sabe qual é o CD que você vai comprar, você entra na loja, pergunta por ele, compra, paga e vai embora. Mas se você entrar numa loja para procurar um CD qualquer, quanto tempo você vai ficar dentro da loja? Porque você tem tremendas opções, você tem muitas variantes. Quer ver um outro exemplo curioso? Nós homens, né? Os homens normalmente não têm muitos sapatos. Então a gente abre o guarda-roupa de manhã, é meio fácil, né? Porque ou o sapato você vai usar o preto, ou o marrom, ou o vinho, é fácil resolver. Se tiver, dizem alguns especialistas que até 7 opções o cérebro decide rápido. Especialistas dizem isso. A partir de mais de 7 opções, a gente fica confuso. Então eu fico imaginando, coitada, o problema da minha mulher, porque ela tem 398 pares de sapato. Vocês já imaginaram que dilema de manhã quando ela abre o armário? Coitada, ela sofre, eu vejo o sofrimento dela. É um sofrimento que ela fica ali sem saber o que ela vai usar. Percebe? Por quê? É opção demais. É opção demais. Bom, o que isso tem a ver com o tema dessa noite? Preste atenção no que eu vou dizer para você ver que coisa importante. Você já alguma vez subiu até o topo de um edifício lá, bem alto, 50 andares, 60? Eu tive já a oportunidade de ir no Empire State, em Nova York, que tem mais de 100 andares. E você, quando olha lá para baixo, é uma coisa impressionante. Você já chegou lá no topo de um prédio e já olhou para baixo? Dá medo? O que vocês acham? Mas medo de quê? Dá medo de quê? A maioria vai responder assim, medo de cair. Mas não é, você está enganado.
Vocês sabem que na nossa consciência, no nosso pensamento, por mais que você não queira, sempre virá à sua mente aquela possibilidade que, se você quiser, você pode se jogar, se atirar. Você não vai se atirar, mas se você quiser, você pode. Pode ou não pode? É esse pensamento que, se você quiser fazer, você pode, que dá medo. É o medo da liberdade. A liberdade de escolha. Tem pessoas que sabem que podem fazer qualquer coisa de sua vida. Pode ou não pode? O que você quiser, você pode fazer. Você pode usar droga, você pode fumar, você pode fazer o que você quiser. Deus te deu liberdade. E é essa liberdade de escolha que causa medo nas pessoas responsáveis. Porque tem coisas na vida que esse direito de escolha, se você errar, você pode se arrepender para o resto da sua vida. Há coisas que nós não podemos errar. Outras nós podemos, dá para corrigir. Mas tem coisas que não dá para errar, o preço é muito caro. E é esse medo da liberdade de escolha que causa em nós essa ansiedade. Como é que se resolve isso? Como é que eu lido com esse livre-arbítrio que eu tenho? De saber que eu posso fazer uma coisa, mas não devo. Vocês começam a entender agora o que isso tem a ver com o 7º mandamento? Eu posso, mas eu não devo. E é isso que atormenta a nossa mente a todo momento, a cada hora do dia, a cada dia da semana. É a possibilidade que eu tenho de fazer algo que eu não devo fazer. Bom, a questão é saber se dentro de mim existe este conceito de que eu não devo. Porque quem não tem esse parâmetro, acha que tudo pode ser feito. E grande parte das pessoas no mundo hoje vivem achando que podem fazer o que quiserem e que a conta não vai chegar um dia. Acham que essa conta não vai vir, mas a conta vai chegar. É disso que o 7º mandamento vai tratar. Se eu, para tomar decisões corretas na vida, o que eu tenho que fazer? O que você acha que nós devemos fazer para fazer as escolhas corretas? Devemos estudar, aprender, pensar, ouvir. Mas onde? Onde eu vou aprender a tomar decisões corretas? Onde eu posso encontrar ajuda para isso? Olha, tomar decisões corretas certamente não vai me transformar num líder, mas vai me ajudar a escolher o líder certo. É isso que a gente vem fazer aqui de quarta-feira. A gente vem buscar informação na fonte. Nós buscamos o líder correto, Jesus Cristo, a palavra de Deus. E aqui você vai encontrar resposta para tudo na vida. Se você buscar no lugar errado, você vai arcar com as consequências. A resposta está aqui. Então vamos ver essa noite um mandamento que as pessoas aí fora devem estar morrendo da risada da gente. No ano 2009... O que esse cara vai falar sobre adultério? Porque adulterar para as pessoas aí fora é um homem casado que sai com uma mulher que não seja sua esposa e vice-versa. No conceito humano é isso. Nem sei se já estão considerando isso. Nem tenho essa convicção. Porque as pessoas conversam assim, se for uma mala sem alça, você tem mais é que ser feliz, né? Não é assim? Você tem o direito. Você não é feliz? Busque a sua felicidade. Mesmo que você destrua a sua família, mas não importa, você tem que ser feliz, né? Então vamos ver aqui, de acordo com a Bíblia, o que é adulterar, o que Deus considera. E tem aqui algumas coisas importantes para nós. Eu tenho certeza, como eu vinha dizendo, que algumas pessoas aí fora discordam do que eu estou dizendo aqui. Acham que isso é uma tremenda de uma besteira. Que isso não traz felicidade para ninguém. Felicidade é você ser livre e fazer tudo o que você quer. Alguns acham que Deus criou um monte de regras para tirar a nossa alegria, a nossa paz, o nosso prazer. Deus fez isso. Tirou a graça da vida. Será que sim? Será que Ele tirou a graça da vida com essas ordenações? Ou será que Ele quer a nossa felicidade? Pergunto, com essa liberdade toda que você está vendo aí, as pessoas são felizes? O mundo está bem, está agradável ficar aqui? As pessoas estão muito felizes, né? O mundo deu certo, não deu, de acordo com a cabeça do homem? Aquilo que o homem está ensinando aí, deu certo, não é demais. O mundo está em paz, não tem criança na rua, não tem doenças, não tem AIDS, não tem nada. Está tudo beleza. Ou será que o plano de Deus é melhor?
Não é para parar para pensar o que nós estamos fazendo essa noite. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Quem nos criou foi Deus. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita. Eu creio que quem me criou foi Deus. Eu acredito na criação. As universidades, as escolas ensinam que o nosso bisavô é um chimpanzé. Você escolhe se você quer ser neto de um chimpanzé ou se você quer ser neto de Deus. O filho de Deus, melhor dizendo. Você escolhe. Eu prefiro ser filho de Deus. Mas as escolas dizem que nós viemos do chimpanzé. Você acredita? Se você acredita nisso, joga tudo isso aqui fora. Isso aqui é bobagem. Não existe vida moral se você veio do macaco. Joga isso aqui fora. Mas se você acredita que nós viemos de Deus, tem um detalhe importante. É que aquele que nos fez, sabe como nos fez, como nos programou. Sabe como é a natureza interna e sabe do que eu preciso para ser feliz. Ou não? Então, quando Deus cria as regras, Ele sabe, é como aquele que tem o manual do fabricante do carro, né? Você vai ler o manual do fabricante. Então, a Ford tem o seu manual para o carro. Deus nos fez e aqui está o manual sobre o meu melhor funcionamento para ser feliz. Está escrito aqui como é que funciona. Manual do fabricante. Então, quando a gente tenta quebrar essas regras, você vai ser infeliz, não tem jeito, porque você vai contra a natureza. Aí você sofre, bate cabeça na vida, sofre pra caramba, entra em depressão, toma remédio, usa droga e não sabe por quê. Simplesmente porque você está indo contra a palavra de Deus, está sendo infeliz, porque você está indo contra a sua natureza. É simples assim, gente. Não tem complicação. Abra comigo. Vamos começar a estudar o que vem a ser adultério. Abra comigo Gênesis capítulo 2. Logo no início da Bíblia. Gênesis capítulo 2. Eu vou ler dos versos 21 ao 24, né? Aquilo que muita gente considera a história da carochinha. Muita gente acha que isso aqui é uma bobagem, é uma história da carochinha. Diz assim, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Que homem é esse aqui? Adão. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Que cobra maravilhosa, né? Esse Deus é maravilhoso, né? Porque tomar uma costela nossa, Sérgio, e fazer a mulher, que obra-prima, né? Bom, eu gosto muito, não sei. Verso 23. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Agora preste atenção no verso 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que significa isso, hein? Primeiro, nós temos aqui o plano de Deus. O plano de Deus para todos nós, seres humanos, é que possamos ser criados pelos nossos pais, vivamos com os pais até um determinado momento da nossa vida, onde estejamos preparados para assumir o quê? O casamento. Nós somos feitos para o casamento. O plano de Deus é que o homem deixe pai e mãe e se una a uma mulher, e a mulher se una a um homem. O casamento é instituição divina. E hoje em dia você ouve as pessoas dizerem assim, casamento, isso é uma instituição falida. Esse Deus não sabe nada, então, né? Errou, planejou mal, porque as pessoas acham que é uma instituição falida, mas esse é o plano de Deus, para a felicidade das pessoas. E esses que pregam essas coisas são os que estão infelizes, os que dizem que é uma instituição falida. E aqui, diz que os dois se uniriam numa só carne. Então, vamos tentar realizar isso aqui. Adão está ali, de repente, na presença dele, diante dele, a mulher, Eva, companheira. Imagina quando ele olhou para ela pela primeira vez, né? Ficou apaixonado. E aí diz que logo em seguida os dois se tornaram uma só carne. O que eles foram fazer? Você tem medo, vergonha de falar? O que eles foram fazer? Foram namorar, gostei. Foram namorar, pronto. Uma só carne. Foram namorar. Foram fazer sexo. O sexo é abençoado por Deus. Tornaram-se uma só carne. Você só se torna uma só carne na relação sexual. O sexo é abençoado. No contexto do quê?
Sexo foi criado em que contexto? No contexto do casamento. Sexo foi criado no contexto do casamento, com um objetivo. Qual é o objetivo? O verso disse: fazer com que o casal se torne uma só. Qual o objetivo do sexo? Unir o casal dentro do casamento. Por isso que Deus fez o sexo, para a felicidade, para trazer prazer, no contexto do casamento. E aí vai começar a ficar fácil entender o que vem a ser adultério. Uma vez que Deus fez com um objetivo, no contexto do casamento, e não fora dele. O sexo é como uma espécie assim de um super bonder, né? Os dois num só. É a cola, é uma cola da alma. Cola o casal, cimenta dois corações. Estou fazendo poesia hoje aqui, hein? Cimenta dois corações, olha que coisa linda. As mulheres estão me olhando e falam assim: ah, que coisa linda. Deixa eu dar um lenço para minha esposa, que ela está achando. Mas é verdade, Deus fez isso, para colar o casal, os dois num só. Bom, agora vamos começar a entender um pouquinho, 1 Coríntios, lá no fim da Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e vamos começar a entender o que acontece quando eu saio do plano de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, vamos ver como é que é a Bíblia, não eu, hein, gente, não estou usando palavras minhas. Vamos ver o que diz a Bíblia. Você não veio aqui para saber minha opinião. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, eu vou ler dos versos 13 ao 20. Vale a pena ler esses versos aqui. E diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a... O que diz a sua Bíblia? Para a impureza. Tem alguma tradução que fala diferente? Prostituição. O corpo não é para prostituição. A gente já vai chegar já mais adiante, mas você já começa a ver que o sexo fora do contexto do casamento, o que é? Prostituição. Sexo fora do casamento é prostituição. E segue. Se não... vou ler de novo o fim do verso 13. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. De quem é meu corpo? A quem pertence? A Deus. Mas as pessoas acham que não. O corpo é meu e com o meu corpo eu faço o que eu quero. Mas a Bíblia diz: não é não. O seu corpo é de Deus. Não te pertence. Pertence a Deus. Verso 14. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Olha só, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só. Percebem a ligação com Gênesis 2? Aquele que se deita com aquela que não é sua esposa, não é seu marido, está cometendo o quê? Prostituição, adultério. Por isso a comparação com a meretriz. Você está emprestando o seu corpo para uma prostituta e vice-versa. É assim que Deus considera. É exatamente assim como eu estou lendo. O nosso corpo pertence a Deus. E agora aqui vai explicar por quê. Verso 17. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Está muito claro aqui. Alguém tem dúvida do que está escrito aqui? Nosso corpo pertence a Deus. O meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O que significa isso? Habitação, moradia de Deus. Deus mora em nós através do seu Santo Espírito. Portanto, eu não posso dispor do meu corpo
para usá-lo para a prostituição, porque Deus mora em mim e mora em você. Olha como a visão de Deus é diferente da nossa. Eu não disponho do meu corpo para fazer o que eu quiser. Eu tenho também limites para utilizar o meu corpo. Eu posso não respeitar esses limites. Aqui entra naquele direito de escolha que eu falei, na liberdade, no livre-arbítrio. Eu posso desrespeitar, mas eu vou arcar com as consequências. Eu vou arcar com as consequências. É um direito meu. A orientação de Deus é esta aqui: respeite o seu corpo. Não se prostitua. Agora, você já imaginou no mundo de hoje, se você sair por aí, pregando na televisão ou na internet, dizendo para as pessoas que sexo fora do casamento é prostituição? Meu amigo, vão te chamar de maluco, vão te internar. Vão dizer que você está fora do contexto, que isso aí, que você é atrasado. Olha, se não te processarem, hein, por discriminação. Hoje em dia não dá para brincar, discriminação, tudo é discriminação agora. Você está arriscado a ser processado. Mas, para Deus, que é o que me importa, a mim, eu não sei para você se você está dando mais importância à opinião dos homens. Eu fico com a opinião de Deus. Para Deus a coisa aqui está muito clara, Ele não deixa margem à dúvida. Às vezes a gente conversa com jovens, é muito interessante, porque o jovem, ele quer saber, ele é sincero. E às vezes o jovem pergunta: Mauro, mas algum tempo atrás, aqui mesmo nessa igreja, um jovem me procurou e falou assim, ele foi muito sincero. Ele me disse: eu queria que você me mostrasse na Bíblia que eu não posso fazer sexo com a minha namorada. Me mostra na Bíblia. Olha a sinceridade dele. Os dois, aliás, estavam o rapaz e a garota. Os dois. Eu comecei a mostrar os versos para os dois. Isso que eu estou mostrando para vocês e muitos outros. Ficamos sentados numa sala aqui uma meia hora. E é interessante que ele olhava, é como se ele olhasse para mim pensando assim: mas não tem uma brecha na lei? Você é advogado, Mauro, você não consegue encontrar uma brecha na lei? Mas não tem brecha na lei, é assim mesmo. E interessante que em determinado momento ele olhava para ela assim, e dizia: bom, o que nós vamos fazer? E ela olhava para ele, e os dois olhando para mim, eu falei: eu não sei o que vocês vão fazer, a mim não me compete dizer o que vocês vão fazer, a mim compete ensinar a Bíblia. Agora, o que vocês vão fazer? Aí ele falou assim para mim, sinceridade, né? Mas como é difícil, Mauro. Eu falei: eu sei. É difícil, meu amigo. Quem disse que é fácil? É difícil, eu sei que é. É difícil. Mas a nossa função é ensinar a Bíblia. E dar dicas de como conseguir. Já vou chegar lá já. Vou dar dicas. Como é que dá para chegar aí? Não vou só dizer qual é a doença, tem que dizer qual é o remédio. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, olha o que Jesus Cristo vai dizer aqui. Mateus 19, eu vou ler dos versos 4 ao 6. Mateus 19, do 4 ao 6, diz assim: não leste que no princípio o Criador os fez? Por favor, eu gostaria que vocês lessem isso comigo. O Criador os fez o quê? Homem e mulher. Algumas traduções, como a minha, diz macho e fêmea. O que Deus criou? Homem e macho e... Vocês estão vendo algum outro gênero aqui? É bom, né? Para a gente ler. Está escrito aqui. Foi isso que o Criador fez. Homem e mulher. Macho e fêmea. Verso 5. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Jesus está confirmando o quê? O que Jesus Cristo está confirmando aqui? Como verdadeiro. O que ele está batendo o carimbo aqui? Lá na história da carochinha, de Gênesis 2, aquilo que as pessoas dizem, história da carochinha, formou a mulher da costela. Jesus Cristo. Então eu acho interessante que cristão que diz que isso é história de carochinha, está dizendo que Jesus está mentindo. Que ele é um farsante. Porque se você crê em Jesus Cristo, você tem que acreditar no que ele fala. E ele bateu o carimbão aqui de autenticidade. Está falando assim: ó, gente, aquele negócio lá, aquilo tudo é verdade. Não brinca com isso. Foi assim mesmo como está escrito na Bíblia. Jesus confirmou que essa história não é a história da carochinha. Agora o verso 6. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Como a gente já ouviu esse verso tantas vezes, né? O que Deus uniu, não o separe o homem. Está aqui, Jesus Cristo falou isso. Por que ele está dizendo isso, hein? Porque quando Deus colou numa só carne, e fez isso através da relação sexual, do casamento, dentro do contexto do casamento, quando ele fez isso, é para o homem separar?
Não pode. Deus uniu. Estou vendo pessoas me olhando e pensando assim. Estou lendo aqui, não é que eu sou vidente não, mas aqui eu consigo ver pensamento. É só olhar para o rosto de vocês. Estou gente pensando assim, pois é, Mauro, mas tem alguns casos que é difícil ficar junto. Mas esse é o plano de Deus, nós temos que buscar solução para a convivência. Divórcio jamais será a solução, a não ser exceções que o próprio Cristo declarou. Tirando o adultério, não existe esse negócio de incompatibilidade de gênios, não tem nada disso não. Jesus só deu o adultério como a única possibilidade, mas ele aconselhou que aquele que comete adultério, a esposa ou o marido rejeite? Ele aconselhou fazer isso? Ele aconselhou? Ele disse que nós devemos amar os nossos inimigos, perdoar. Se você não perdoar aquele que te ofendeu, o Pai do céu não vai te perdoar também. Então o conselho de Deus, mesmo no adultério, é que haja perdão, haja reconciliação. É fácil? Não é, mas é o conselho de Deus. Jesus disse que o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. Agora eu vou ler aqui, eu anotei para vocês. Essa semana eu procurei muito material sobre esse assunto aqui, e vou ler rapidinho algumas estatísticas, porque tem gente que adora estatística. E estatística tem a ver com ciência, tem a ver com coisas racionais, né? Porque para muita gente esse evangelho que a gente está pregando aqui é loucura. Então, estatística é uma coisa mais racional. Estatísticas, olha que coisa interessante. Casais que praticam sexo antes do casamento têm quase o dobro de possibilidade de divorciar-se em comparação com os que iniciam a vida sexual no casamento. Estatística. Quem fez test drive antes tem o dobro de chance de se separar do que quem começou no casamento. Olha que coisa. Estatística, isso aqui não é opinião. O sexo antes do casamento dobra a possibilidade de divórcio. São os números que indicam. Mais uma estatística. Quanto mais ativos sexualmente os cônjuges forem antes do casamento, quanto mais ativos individualmente nas suas vidas de solteiro, maior a probabilidade de traição no casamento. Significa uma coisa. O homem sempre foi tido como mais sem vergonha do que a mulher. Mas depois da revolução sexual feminina, aumentou ou não o número de traição da parte da mulher? Está aqui. Estatística. Desde que as mulheres também passaram a ter essa vida mais libertina antes do casamento, também aumentou demais o número de mulheres que hoje traem. E as estatísticas dizem que está quase no mano a mano hoje. É assim, 58% os homens, 42% as mulheres. Casadas. É. Mas está aqui, ó. Sexo antes do casamento produz alguns efeitos interessantes para a gente analisar. Ou seja, se você tem uma namorada ou um namorado e vocês estão fazendo o test drive, cuidado, porque essa pessoa pode te trair no futuro. Cuidado. Outra estatística. Sexo antes do casamento produz um índice muito mais baixo de satisfação sexual após o casamento. Pessoas que praticam sexo muito antes de casar, quando elas vão para o casamento, aí começam a achar monótono, chato. E aí acabam não tendo satisfação sexual, nem o homem, nem a mulher. Estatística. Quer dizer, vai tirar o bombom do bolo. Vai tirar a graça. São estatísticas, eu não tirei isso aqui da minha cabeça. A revolução sexual causou a explosão da AIDS, do herpes e do HPV. A revolução sexual. O mundo hoje tem aí milhões e milhões de pessoas anualmente morrendo de AIDS, por causa da liberdade sexual. O mundo tem aí uma doença que não tem cura, que é o herpes, altamente contaminador, e tem o HPV, que é um dos maiores produtores de câncer na mulher, câncer de útero, tudo decorrente da revolução sexual, do sexo livre, à vontade. E olha só, a última estatística que eu anotei, o número de abortos
aumenta na faixa de 2 milhões por ano só no Brasil. Só no Brasil, mais de 2 milhões de abortos por ano, por causa da revolução sexual. Mas Deus está errado. Deus não sabe das coisas. Quem sabe é o homem é que sabe o que é legal, o que não é. Deus estava errado. Então Deus olha para esse mundo hoje, para esse planeta incandescente, e fica pensando assim, mas esse é o ser que se diz inteligente e esperto. O homem. Mas será que o plano dele não é melhor? Não traria mais paz, felicidade, saúde para o mundo? Mas alguns pensam assim, traria, Mauro. Mas também o mundo não ia ter graça, não ia ser feliz. Já vou chegar lá. Porque tem gente que pensa assim, mas também que graça teria? É a mesma coisa que diz o sujeito que é viciado, é dependente químico. Ele diz, que graça tem o mundo sem a droga? Que graça tem o mundo sem a cocaína? Você que não usa, o que você pensa a respeito de uma frase dessa? Pobre coitado, né? O alcoólatra diz, que graça tem o mundo sem a bebida? Outros dizem, que graça tem o mundo sem a pornografia? Sem o sexo livre? São conceitos. Percebem? Olha só, mais uma informação importante. Filhos de pais separados ou solteiros, porque essa é uma das consequências do sexo livre. Como é que se diz aí? Mãe independente? Como é que é? Projeto... Produção independente. Porque agora tem essa também, né? As mulheres agora têm a produção independente. O homem virou descartável. Não precisa mais. Produção independente. Só um reprodutor. Fez, vai embora, tchau, filho é meu. Tem mulheres fazendo isso. Aliás, nós temos uma pessoa da televisão muito conhecida, né? Até lida com crianças e que fez produção independente e ensina isso. Que é assim que é legal. Sabe qual é a consequência? Filhos de pais solteiros, que proliferam no mundo. E aí, o que dizem as estatísticas? Tem maior probabilidade de, crianças nessa situação, maior probabilidade de repetir o ano escolar, estatística, parar de estudar ou ser expulso da escola, usar maconha, cocaína, cigarro, ter graves problemas emocionais e comportamentais, tornarem-se pais e mães solteiros também, essas crianças também serão pais e mães solteiros, sofrer de depressão ou cometer suicídio. É só isso que o mundo está criando. Fora as crianças nas calçadas. Fora as crianças nas calçadas, que não tem lar. Resultados do quê? Isso aqui é resultado do quê? Liberação sexual. Claramente. É como eu me gabar. É legal, eu tenho liberdade para fumar. Que coisa legal, né? Eu tenho liberdade para fumar. Aí eu fumo porque então eu tenho liberdade para fazer um monte de besteira. E tenho. Agora, para começar a encerrar, agora vamos parar em Jesus. Mateus capítulo 5. Jesus vai agravar um pouquinho mais essa situação aqui, porque agora ele vai começar a explicar melhor para nós o que vem a ser adultério. Uma coisa nós já estudamos até aqui. Adultério é sexo fora do casamento. Já deu para entender. Mas agora Jesus vai mostrar que a coisa ainda é mais séria do que isso. Por isso que eu falei que além de apontar o problema, eu vou indicar solução. Para resolver o problema. Solução. Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Olha o que Jesus Cristo disse. Não foi o Mauro Braga. Foi Jesus Cristo. Ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás o quê? Adultério. Mas agora ele vai explicar. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Jesus está dizendo assim, adultério é só ter relação sexual com quem você não é casado? É só isso? Não. Ele disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura aqui na cabeça, já cometeu adultério. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, há anos atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu li esse verso aqui e falei, bom, acabou, aí não tem mais jeito. Se pensar, já não pode, aí como que você vai fazer? Mas é verdade ou não é? A gente pensa, não tem, como que vai fazer?
Mas eu tive que começar a entender qual é o plano de Deus para a minha vida. E a importância do que Cristo está falando aqui para nós. Primeiro ele está dizendo assim, ó, se o olhar impuro já é adultério, eu respondi isso para aqueles jovens que me perguntaram. Se olhar de maneira impura já é adultério, o que dizer sexo fora do casamento? Ele me perguntou o que era adultério. Se podia transar com a namorada. Eu falei, meu amigo, se olhar... Aí ele coçou a cabeça, falou, bom, então... Está claro? Algum jovem tem dúvida de que sexo fora do casamento é recriminado por Deus? Está claro aqui, Jesus Cristo falou claramente, se há intenção. Bom, o que ele está ensinando para nós? Onde é que começa o adultério? Onde que começa? A Bíblia fala que começa no coração. Coração na Bíblia você pode entender como o próprio coração, como você também pode entender como a mente. Coração, a Bíblia muitas vezes usa essa expressão, coração se refere aqui e aqui. O sexo começa aqui, na nossa cabeça. Significa que se ele começa aqui, se é na mente, ela é estimulada pelo quê? O que estimula a minha mente? Os meus sentidos. Quais são os locais de penetração para atingir minha mente? Olhos, ouvidos, tato, no caso do sexo. Olhos. Dizem que a mulher é mais pelo ouvir, dizem. Que o homem é mais pelo atração. Significa que para eu resolver esse problema, eu tenho que começar a policiar o quê? O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou fazendo. Se eu não começar a policiar isso, depois que o impulso chegou na minha mente, é quase que irreversível. É quase que. É muito mais difícil você controlar quando o impulso sexual toma conta da sua mente. Porque ele vira desejo, ele vira impulso, ele vira instinto. E aí não dá para segurar. Porque você deixou ir longe demais, o estímulo te provocou. Por isso que Jesus deu a dica, olha, é no olhar, é na mente. Se você não controlar a mente, eu disse que eu ia dar a solução. Que não é simples, eu não estou dizendo aqui na frente que é simples. Mas estou dizendo qual é a solução. E vou avançar um pouquinho mais. Eu quero abrir um parênteses aqui, para falar de um assunto muito delicado. Mas eu acho que é nossa obrigação falar. Todas as vezes que a gente ouve uma palestra sobre dependentes químicos, você pode ver o que produz resultado quando alguém vai falar para um dependente químico numa palestra. Por exemplo, se eu for lá falar para um dependente químico, eu nunca na minha vida experimentei droga, não sei nem o gosto, nem de um cigarro de maconha, não sei. Nunca. Não soube o que é isso, graças a Deus. Nunca quis, não sei qual é o gosto. Às vezes, no meio de pessoas que falam assim, então, um cheiro de maconha aqui, eu bobo falo assim, mas como é que é o cheiro de maconha? Porque eu não sei. Não sei identificar cheiro de maconha. Qualquer menina hoje de 15 anos sabe. E eu não sei. Outro dia, conversando com um garoto, eu falei, mas como é que vocês conseguem comprar? Ele falou, ô tio, qualquer esquina tem. Eu falei, mas como que eu não vejo? Ele falou, ô tio, mas por que eu não vejo? Porque eu não estou procurando. Meus olhos não estão treinados para isso, então eu não acho. Porque eu não estou procurando. Então eu olho para uma pessoa, para mim ele está parado ali porque ele está esperando o ônibus. Percebe? A minha mente não está treinada para isso. Portanto, quem produz impacto numa palestra, quem é? É o ex-dependente. É aquele cara que chega lá e fala assim, ó, eu já usei isso, aquilo, a minha vida já foi aqui, parei no fundo do poço, eu fui dependente, eu usei crack, eu fiquei 10 anos, acabou minha família, destruí meu casamento. Hoje eu estou limpo, eles falam. Eu estou limpo há 2 anos. Porque quem está sentado ali pensa assim, pô, aquele cara, ele sabe o que eu sinto. Porque se eu for lá falar, o sujeito está sentado ali e fala, o que esse cara sabe do que eu estou sentindo? Ele não sabe meu sofrimento, a minha noia. Ele não sabe o que é uma noia. O que esse cara está falando aí para mim? Daí a dificuldade, às vezes, do pastor abordar esse assunto. Porque às vezes a pessoa que está sentado fala assim, o pastor, aquele homem santo, ele não entende o que eu sinto. Eu quero falar de pornografia. Eu já falei, quem me conhece sabe, eu já testemunhei que eu fui um homem viciado em pornografia. Não é muito fácil falar isso. Eu fui viciado em pornografia. Anos da minha vida. Quando eu me converti, eu já contei que eu tive que queimar todo aquele material que eu tinha e não era pouca coisa. Não era pouca coisa, era muita coisa que eu tinha de filmes e revistas. Durante anos e anos eu poluí a minha mente, eu estraguei a minha cabeça com essas coisas. E eu só conseguia
encontrar prazer se fosse daquela maneira. E depois foi muito difícil que eu me converti, porque eu passei muito tempo para conseguir limpar a minha cabeça. E eu tive que primeiro admitir uma coisa que qualquer viciado tem que admitir. Eu sou um viciado em pornografia. Porque as pessoas pensam que viciado é só em droga, em álcool, cigarro, pornografia também. E o mundo está cheio de pessoas viciadas em pornografia. Ainda mais depois que a internet começou a fazer isso, entrar direto nos lares, para os jovens, trancados nos quartos. E a pornografia está destruindo a cabeça dessa juventude, como destruiu a minha. E alguém tem que falar. Só que eu falo com conhecimento de causa. Agora, jovem, quando eu olho para você, e se eu disser, resolve, tem solução, acredite em mim, porque tem. Eu lutei anos com esse vício. Anos. Mas dá para sair. E eu vou mostrar já já como dá para você sair. Mas isso é terrível. Significa que enquanto essa pessoa estiver consumindo filmes pornográficos, revistas, ela jamais vai conseguir deixar de adulterar. Porque não tem como você segurar. Porque você está estimulando a sua mente o tempo todo. E você pode passar um dia, dois, uma semana lutando para não fazer. Eu estou falando do cristão, porque quem não é cristão nem tem esse conflito. Não tem conflito nenhum. O cristão é que entra em conflito, o cristão sofre, porque ele descobre que ele não pode fazer, mas há algo mais forte do que ele. Então ele faz, ora, se arrepende, sério, fala com Deus, promete não fazer, faz de novo no dia seguinte. Se arrepende, chora, ora, clama e faz de novo na semana seguinte. E a pessoa começa a se cansar achando que não vai conseguir. E ele vem à igreja, e ele é sincero, ele está buscando, mas há uma coisa dentro dele mais forte do que ele, porque ele continua estimulando a visão. Só na hora que você parar de estimular, que você vai começar a ter condições de lutar. Tem que fechar todas as portas de entrada. O seu pensamento tem que ser deslocado. Isso não é uma coisa fácil, isso é uma luta terrível, que traz muito sofrimento. Porque a pessoa que é sincera com Deus, ela sofre, porque ela busca esse prazer, é como a droga. É meia hora, uma hora de prazer, e as outras 23 horas do dia é sofrimento. É angústia. Porque você está lutando com Deus. Deus está presente dentro de você, no seu corpo, Ele mora com você. E você sofre e tem prazer. Sofre e tem prazer. É uma gangorra. Chega uma hora que você não aguenta mais essa vida. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai te abandonar, Ele não vai ceder espaço, Ele vai permanecer e vai lutar por você, então essa briga não vai acabar, não vai ceder, sempre Ele estará dentro de você dizendo que isso é errado, que você vai ser infeliz, e você não vai ter paz, porque Deus não abre mão de nos salvar. Então a gente tem que buscar, parar com o outro lado, e tem que lutar mesmo. Um dia você vai ter que encarar e enfrentar para valer. Um dia você tem que começar essa guerra, e começar a tomar conta do que você está vendo. Muda de canal, muda os filmes que você assiste, muda as revistas que você lê, atravessa a rua para não olhar na banca, na locadora, não vai para aquele cantinho. É uma luta diária, é uma luta que você tem que ter com você. É como o homem que bebe e não pode mais beber, ele não passa na frente do bar. Ele não sai mais com os amigos que bebem. Se ele for sincero e não quiser beber mais. As fantasias sexuais desenfreadas é que fazem com que nós percamos o controle sobre a nossa própria mente, sobre o nosso próprio corpo. Nos achamos livres. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, eu sou escravo de um vício, eu não mando mais nada em mim. Quem me comanda é o inimigo de Deus, que nem marionete. Eu perdi o controle sobre mim mesmo. Eu não comando mais a minha própria mente. Porque só porcaria entra na minha mente. Eu não posso permitir chegar ao limite. Você tem que travar o estímulo antes dele entrar na sua mente. Se você deixar ele penetrar, depois ele vai fazendo o trabalho, ele vai tirar a tua paz. Ele tira a paz. Não adianta. É que nem aquela frase, né? Você não pode impedir que os passarinhos fiquem voando sobre a sua cabeça. Você não tem como impedir. Mas você pode impedir que eles façam ninho na sua cabeça. Os estímulos estão aí fora. Você não tem como impedir. Mas você pode impedir que aquilo entre na sua mente e fique lá. Você não vai parar para ficar contemplando aquilo. Você está dando muita oportunidade para o inimigo. E ele vai te derrubar. Ali na Colômbia,
existe um monumento chamado El Peñol. Não sei se alguém aqui já foi lá. É um monumento enorme, gigantesco, que tem 646 degraus. El Peñol. É um monumento, lá em cima o topo é enorme, ele é gigantesco, ele não tem muros nem grades. Você sobe aquela escadaria imensa, chega lá em cima ofegante, e lá de cima você tem uma visão 360 graus, é muito alto, mais de 200 metros. E eu li outro dia, perguntaram ao guarda que trabalha lá há mais de 20 anos, se alguma pessoa já caiu dali. Ele disse, eu trabalho aqui há 20 anos, já vi mais de 30 caírem. E a pessoa perguntou, mas escorregou, se atirou ou foi um acidente? O guarda respondeu ironicamente, eu não tive oportunidade de perguntar. Não tem grades, não tem advertência nenhuma. Mas é tão grande lá em cima que não há necessidade de ninguém chegar na beirada. Mas por incrível que pareça, tem pessoas que vão na beirada. Sabe, como eu gosto de saber que Jesus Cristo colocou placas de advertência no 7º mandamento. Não chegue na beirada. Não se arrisque. Não vai ver, não vai olhar. Você pode cair. Jesus colocou placas de advertências para nós. E se eu tenho um pouquinho de inteligência, eu sigo as placas de advertência que ele colocou. Eu quero ler aqui, para encerrar, eu quero ler Filipenses 4, último verso da noite. Filipenses 4, verso 8, que é a maneira que eu encontrei na minha vida. Aliás, a maneira que Deus me instruiu para vencer esse vício, contra o qual eu lutei muitos anos da minha vida, e luto até hoje, e vou lutar até o dia da minha morte. Filipenses 4, verso 8, último verso diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto, pensai. Nós devemos colocar na nossa mente diariamente só coisas que prestam, coisas boas, coisas sérias. Se você colocar no seu pensamento só o que presta, vai começar a acontecer uma coisa, é um milagre de Deus. Eu era um homem que adorava carnaval. Para mim era a melhor época do ano, era carnaval. Bom, é onde tem tudo que não presta, com a maior facilidade. Esses anos trabalhando a minha mente e evitando a pornografia, fizeram um milagre em mim. Hoje, primeiro, eu nem ligo a minha televisão no carnaval, os 4 dias. Nem ligo. Mas às vezes você vai na casa de alguém, passa por algum lugar, não tem jeito, às vezes você depara. Na minha casa eu não ligo. Quando eu vejo na televisão, me dá nojo, e eu adorava aquilo. Me explica se isso não é um milagre. Eu olho hoje e penso, meu Deus, como eu pude gostar disso? Esse é o milagre de Deus, que transforma a nossa mente poluída. Sabe como é que esse milagre acontece? Esse verso aqui explicou. Eu vou pedir para o... Quem é que vai me ajudar? A Guga? A Guga vai mostrar uma coisa aqui simples. Eu já fiz isso aqui outras vezes. E é uma coisa muito simples, é uma ilustração com base nesse verso. Imagine que aqui, essa coisa suja aqui, é a poluição da nossa mente. É tudo que não presta que a gente, através dos filmes, das revistas, e tudo, a nossa mente fica assim, ó, vermelha, suja. Aos poucos você começa a fazer aquilo que a Bíblia mandou. Começa a colocar informação que presta, pensamentos corretos. Começa a se relacionar com pessoas sérias. Começa a fugir do que não presta. Vamos imaginar que a água aqui, ela bem ilustra a palavra de Deus. É uma água que limpa. A Guga vai começar a colocar a palavra de Deus na minha mente. E vocês vão ver o milagre. A palavra de Deus começa a entrar na nossa mente. Pode ir colocando, Guga. Ela vai fazendo um processo diário, lento. Lento, bem devagarinho. A cada dia, a cada mês... A cada ano você colocando a palavra de Deus na sua mente, bem lentamente, expulsando o que não... É ela quem expulsa, não sou eu. Vocês percebem? Eu não estou fazendo nada. Eu só estou permitindo que Deus faça. E a palavra de Deus vai produzindo um milagre. Sem que eu perceba, a minha mente vai sendo transformada, devagar. Olha, a única maneira de você tirar o que não presta, é colocar o que presta. É o único jeito. E aí o milagre vai acontecendo... Você mesmo às vezes não se dá conta, mas as pessoas que lidam com você começam a perceber que você está diferente. Sua conversa é diferente, o seu vocabulário é diferente, os seus programas são diferentes, os seus filmes mudaram, a sua distração mudou, e de repente Deus continua trabalhando. E você que sofria, que chorava, que achava que não ia conseguir nunca, o tempo vai passando,
E olha o que Deus vai fazendo na sua mente e na minha. É um milagre que só Ele pode fazer. Só a palavra de Deus é capaz de fazer isso aqui. Só. Mais ninguém. Esse é o plano de Deus para nós. Que nós possamos nos libertar dessa sujeira. Por isso Jesus falou, é na mente, é no coração que começa o adultério. Obrigado, viu, Guga? É no coração que começa. Se eu não cuidar da minha mente, não tem como resolver isso. Eu tenho que cuidar da minha mente, o que eu coloco na minha cabeça. E a palavra de Deus faz exatamente isso. Eu sou uma testemunha. Deus fez isso comigo. Hoje eu sou um homem muito diferente do homem que eu era 15 anos atrás. Mas ainda, ai de mim, que pare de colocar essa água na minha mente. Ela fica vermelhinha em 24 horas. Nós somos dependentes de Deus. Temos que estar grudados à árvore. O que Jesus falou? Os ramos só dão frutos se eles estiverem unidos à árvore. Ai de mim que eu pare de permitir que Deus penetre no meu coração. Quero encerrar. Eu já vi muitas pessoas despencarem no 7º mandamento na minha vida. Muitas já vi. Mas eu também já testemunhei muita gente milagrosamente curada, transformada, perdoada, restaurada. Eu também já vi, por esse milagre. E eu quero terminar com uma ilustração que pode ser até engraçada, mas é uma fantasia, tá? Não tem nada de verdadeiro nessa história, é só uma ilustração, mas que a gente não esquece. Imagina o seguinte, um sujeito muito bom, honesto, teve essa conversão que vocês viram, resolveu seguir a palavra de Deus, mudou a sua vida, mudou. Passou a ser uma outra pessoa com uma mente limpa. Um dia morreu, por um equívoco nos livros, foi parar no inferno. Um equívoco. Ficou lá uma semana, depois de uma semana o diabo subiu lá no céu, pediu uma audiência, revoltado, muito chateado, bravo pra caramba. Falou, olha, isso que vocês fizeram aqui comigo, isso é jogo baixo, isso não se faz. Estava arrogante lá no céu o diabo. Vocês botaram um cidadão lá para atrapalhar toda a nossa vida. Ele está complicando tudo lá, isso é jogo baixo. Porque esse cidadão, desde que ele está lá, as pessoas agora estão mais simpáticas, estão conversando, diminuiu o número de adultério lá, ninguém bebe, as pessoas estão baixando o fumo, tem gente que parou de usar droga, isso é jogo baixo. Então eu vim avisar uma coisa aqui, amanhã mesmo eu estou devolvendo esse cara para cá. Qual é a moral da história? Você e eu, nós temos que viver de um jeito, com a nossa mente, que se um dia, quando nós morrermos, se por um engano você for parar no inferno, até o diabo vai te mandar de volta. É assim que nós temos que viver. Dessa maneira, para não ter risco. Mas não acontece equívoco no céu, graças a Deus. Não tem equívoco. Não tem.